E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, com temporada nova no ar. Adoro quando a gente troca de temporada, menino. Eu também adoro tudo. Nesse podcast não tem nada que eu não goste. Que empolgado, né? Eu sou feliz. Eu já tô me sentindo aqui residente agora mesmo, segunda temporada, pra gente falar de coisa boa, que não é tão boa, mas que ajuda a gente. Total. Justamente, nessa temporada, vamos falar sobre erros. Quem disse que em 2024, aquela promessa de ano novo, não vou errar, bobagem, deixa isso pra lá, bora pra essa temporada, erros, como que é mesmo? Começou errando, gente, pra vocês verem. Quem disse que em 2024 a gente não vai errar? Tá aí você colocando nas suas promessas de ano novo que não vai errar ano que vem, pois saiba que você vai errar e isso vai ser bom pra você. Roda a vinheta! Antes deixa eu anunciar o primeiro episódio. Então é o primeiro episódio. Erros, a gente tá errando muito hoje. É de propósito, gente. É verdade. E o primeiro episódio é sobre erros na liderança para evitar. Estamos começando? Bora! A gente vive numa cultura que não valoriza muito o erro. Desde que a gente é criança, a gente sabe que se a gente assumir que errou alguma coisa, pode ser que venha junto uma punição. De verdade, a nossa sociedade não lida bem com o erro. E nas empresas é a mesma coisa, né? Será que a gente tem uma cultura de que seja favorável a pessoa assumir que errou e crescer com isso? Será que a liderança está pronta para isso, né? E, aliás, o que a gente quer discutir hoje, quais são os erros da liderança, erros de líderes que a gente deve evitar, que não são tão bons, que não são tão construtivos. É sobre isso que a gente vai falar e eu começo puxando com você, Alberto Reutemann. Sim. O líder deve estimular que o time seja aberto e corajoso para abrir o jogo sobre os erros e não reagir, de repente, com fúria, ou, enfim, planejando ali alguma punição para o time. Qual que é a receita que você dá para isso? Eu vou tentar responder de uma forma bem direta, Amanda. Eu acho que o líder ele deveria deixar claro o erro que pode e o erro que não pode. Um dos grandes erros de quem assume a liderança é deixar tratar os erros quando eles acontecerem. A gente tem que deixar claro, olha, quais são os erros que a companhia não admite, os erros que eu como gestor não vou admitir. Tem coisas, eu acho que uma das grandes questões do mundo corporativo é que a questão do erro, ela sempre foi maltratada. O erro sempre é visto como um patinho feio dentro das organizações. Não, calma, não vamos discutir erro, senão a gente vai estimular o erro a acontecer. A coisa que eu mais escuto. E quando chega uma Emma Edmondson, que certamente você vai falar, Amanda, e desmistifica isso, ela provoca um verdadeiro choque dentro das organizações. Então, eu acho que os líderes eles deveriam já deixar claro os erros que são possíveis e os erros que não, quais são os erros que geram aprendizado, os erros que são toleráveis e aqueles erros que são inadmissíveis. Se deixar claro, aí fica mais fácil da gente discutir qualquer tipo de erro que aconteça na equipe, né? Sim, mas o duro é correr atrás, né? E ficar identificando esses erros. Como é que você lida com isso, Fê? Pois é. O Albert falou um negócio aqui que é quase uma polêmica, né? Porque assim, deixar claro os erros, às vezes você fala assim, eu não tenho exatamente o que é o erro, que a gente fala de, você pode errar e errar coisa nova. Então nem sempre a gente vai saber do que é o erro. Previamente, né? Exato. Então para eu lidar com isso, eu tenho probleminhas para lidar com isso aí, viu? Porque eu fico na questão de como equilibrar, né? Até onde eu consigo tolerar este erro, que é um erro que talvez não estivesse mapeado comigo, e até onde eu também não vou fazer ali, eu correr atrás da pessoa e fazer a caça-bruxa com ela. Inclusive, né, Fê? Então é o entre ser permissivo e fazer o caça às bruxas. Esse é o ponto de equilíbrio que você busca. Pois é, mas é difícil. Veja que as empresas, elas nem gostam de falar erro, né? Tem muitas áreas nas empresas chamadas gestão de risco. A gente não gosta de falar de erro, né? A gente gosta de falar de risco. Riscos corporativos, riscos de crédito, riscos socioambientais, riscos à saúde. A gente não fala de erro. Mas existem as duas coisas. Existem as duas coisas. Existem os riscos e existem os erros. Pois é, mas muitas vezes a gente não tem uma cultura dentro das companhias de estudar os erros.
Os erros, eles são renegados ao acontecimento. Os erros são renegados a serem discutidos quando eles acontecem, e nunca a respeito de uma prevenção coletiva. A gente não discute erro com o cliente, não tem fóruns dentro das organizações, eu pelo menos desconheço, para tratar onde é que a gente pisou na bola. Você vê líderes por aí levantando a mão, gravando um vídeo. Pessoal, hoje eu quero compartilhar os erros que eu fiz durante o meu dia. Eles não fazem. Você vê às vezes um Nizam Guanais, um Abílio Diniz, um Jorge Gerdau, pessoas, eu lembro até do próprio Antônio Hermílio de Moraes, que davam entrevistas dizendo sobre os erros cometidos nas suas carreiras, e a gente olha em Deus, aí é incrível. Mas no dia a dia, na rotina, você não vê um líder escrevendo lá, um memorando, passando, pessoal, quero compartilhar com vocês o erro que eu tomei aqui como presidente da empresa. Semana passada, contratei uma pessoa que foi pega roubando dinheiro aqui na empresa. O erro foi meu, não fiz uma... Ninguém fala. É um mito. Ô Roberto, aproveitando que você está com a palavra, quais são os principais erros dos líderes? Esse é um, não assumir, já é um erro. Que outros erros a liderança costuma cometer que seria bom evitar em 2024, que não são erros construtivos para a liderança? Primeiro, o líder, na minha visão, quando ele se torna líder, o primeiro erro que eu acho que eles cometem é achar que ele já chega pronto. É não pedir feedback, é não pedir orientação, ele já chega achando que ele tem que estar voando alto e tomando as decisões acertadas. Eu acho que o primeiro exercício que um líder deve ter é de abrir mão do ego e da vaidade. E vou falar mais um só que me vem à cabeça, são aqueles líderes que claramente acabam protegendo as suas próprias equipes, como aquelas galinhas que tomam conta dos pintinhos, sabe? Eu vejo muito isso, esse é um dos erros que eu mais vejo. O líder, ele acaba adotando uma postura muito mais de sindicalista e de proteção do que necessariamente entender que ele é um interlocutor da companhia. Inclusive, eu já trombei com líderes na minha vida que, tipo, não ouviam não só os pares, deixavam de ouvir, como também achavam que ouvir quem era um liderado era coisa que não podia. Né? Porque, tipo, como assim? Um liderado meu vai vir querer dar lição de moral em cima do que aconteceu? Falta de humildade. Total. E isso já aconteceu várias vezes com várias lideranças. E a gente fica nessa questão do eufemismo pro erro mesmo, né? A gente não gosta de falar dele porque a gente fica trazendo um eufemismo pra ele. É difícil de lidar, porque a maioria dos lugares a gente vê que é só gogó, né? Total. A galera só fala que é bonito errar, que é bonito, aqui a gente faz isso e gosta do erro e não sei o quê, mas na prática mesmo, a hora que alguém é punido por um erro, aí você já acaba gerando aquela cultura de tipo, a mãe que vai ali no filho dar o castigo, dar a chinelada. Exatamente. Aí você fica dando chinelada no corporativo. É isso aí. Ô Fê, e que outros erros dos líderes você acha que eles poderiam evitar nesse ano novo? Que outros líderes evitar? Também a gente tem uma listinha também. Líderes a evitar, também temos. Também temos. Olha, eu sempre fiz liderança técnica e a gente sempre tem as duas questões, né? A gente tem a questão comportamental para fazer e às vezes você tem a questão técnica também. Eu acho que tem até a ver com essa questão do equilíbrio. Eu acho que saber aprender, ouvir e admitir que você não vai saber de tudo e que as pessoas também não vão saber de tudo, essa troca, sabe? A troca com todo mundo acho que é muito importante. Eu deixei de fazer essas trocas em alguns momentos e aí eu acabo me sobrecarregando também, porque o que eu faço? Putz, daqui que eu faço então? Né? Você não deixa que o outro também se desenvolva, não deixa ele aprender com erros, você também não aprende, porque você não deixou ele aprender ali com erro. Então é uma coisa meio líder centralizador. Total. E sofredor, né? Porque daí você fica acumulando um monte de coisa. Exatamente. Tem um erro muito comum que eu vejo dentro dessa linha que o Fê está falando, que conforme você vai subindo o nível de interlocução, a liderança vai se afastando das pessoas. Eu vejo muito, né? A gente está muito dentro das companhias, a discussão recorrente de que quanto mais você sobe, a liderança fica sendo solitária. E eu converso com alguns presidentes de empresa e pergunto, mas por que você se isola? E boa parte dessas pessoas falam não, porque eu não posso demonstrar as minhas fragilidades. Lembrando do Nassim Taleb, né, do antifrágil, aquilo caiu como uma bomba para muitos presidentes. Eu tenho que demonstrar que eu não acuso os golpes quando eu apanho. Né? A gente criou uma cultura que quanto mais você fica perto do sol, menos impacto emocional você tem. Mais indestrutível você Mais indestrutível, né? Esse é um grande erro. Eu acho que se aproximar muito das questões técnicas, que obviamente são importantes, né? Dependendo da área onde a pessoa esteja, em qualquer área, você tem questões técnicas, né? Importantes para a liderança, questões que dizem respeito ao core business, né? Chique falar core business. Acho tão chique, core business. Sabia que core vem de coração?
Incrível, É né? core é o coração da que empresa. faz pulsar, que faz bater Isso, muito então bem. core business, né? Então o líder acaba se aproximando muito dessas questões todas mais técnicas, ligadas ao próprio negócio, e se afasta dos seres humanos. Eu achei incrível isso que você trouxe. Também passaria aqui um marca-texto, Alberto, como o erro que eu considero o pior de todos, que a liderança deveria, sim, evitar em 2024. Agora, meninos, como reagir de forma construtiva ao erro? Porque a gente está dizendo aqui desde o começo o que não fazer, né? Não apontar, enfim, a gente não está dizendo o que fazer. Então, como reagir de forma construtiva? Qual que é a receita de bolo, Alberto? Eu vou compartilhar um pouco de como é que eu reajo aos erros que eu cometo e também quando os erros que chegam até mim. Você falou uma coisa super interessante. Primeiro, a gente tem uma programação mental de enxergar que todo erro ele é antecedido por uma reação violenta, né? Física ou verbal. Então a gente terceiriza o erro, né? A gente coloca a culpa sempre do erro em alguém. Sucedido, né? Vem depois. O erro antecede uma reação violenta. Certo. Então, assim, teve um erro. Eu terceirizo, né? O Ian Black, num dos nossos podcasts aqui, ele comentou, ele deu um exemplo muito legal, né? Filho, por que você não fez a lição de casa? O cachorro comeu. Né? Você terceiriza, com medo de que venha uma reação violenta. Só que a gente é programado e chega numa empresa e a galera fala assim, errar é bom, mas ninguém aqui celebramos o erro. Aqui celebramos o erro, tá bom. Aí o primeiro a ser demitido, eu falei, não, mas esse erro não pode. Né? Mas legal, isso legal, tudo a gente já falou bastante. Okay. Então, Vou como reagir de forma construtiva? Primeira coisa que eu acho, separar o erro da pessoa. Eu acho que a primeira coisa é a gente dar uma classificação para o erro e deixar de lado a pessoa. A gente começa a confundir quando um erro é cometido, imediatamente a gente tenta ver na figura de quem. Foi um erro gravíssimo, mas tudo bem, ele tá com o pai doente, mas tudo bem, ele não teve culpa, ele é o fulano, olha quantos anos. Você personifica. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que separar é erro da pessoa. O erro foi classificado como, o erro é gravíssimo. Agora vamos ver quem cometeu. Poxa, foi um sócio, foi o dono, foi o presidente, foi o cliente. Vamos separar. Eu acho que a primeira coisa é, quando você faz essa distinção, fica mais fácil adotar os remédios e provocar uma conversa entre as pessoas. Gente, nós sabemos que a pessoa mais sênior da equipe, a mais capacitada, cometeu esse erro. Mas legal. Vamos isolar. Então você está falando sobre buscar o entendimento do erro. Porque é o seguinte, a gente sempre fala que existem erros bons, erros, e a gente vai falar já sobre a escala do erro, né, da Amy Edmondson. A gente sempre fala que erros são bons, que levam ao aprendizado, que a gente precisa crescer com eles e tal. Só que a gente tem esse problema quando acontece o erro, porque parece que é uma caça às bruxas quando você quer buscar o entendimento. Agora, se você não buscar o entendimento, se você não investigar a fundo para você buscar qual foi a raiz daquele erro, você dificilmente vai tirar aprendizado dele. Total. Então é o seguinte, não tem como, e eu discordo de você, eu acho que não tem como dissociar o erro da pessoa, e eu acho que tem que ser numa boa, precisa saber quem foi, por que foi, que horas foi, o que aconteceu, qual foi o motivo, quais foram as consequências. As consequências que esse erro trouxe, enfim, quais foram as situações que levaram a essa tomada de decisão. Precisa investigar tudo. Eu tenho outra dica aqui também, que é normalmente como eu reajo também com a questão de apontar de erro. Quando alguém aponta algum erro, que é meu ou de equipe, alguma coisa assim, eu costumo não dar a resposta de imediato. Então eu sou uma pessoa que costuma primeiro internalizar, pensar, deixar aquilo maturar, e aí sim eu vou buscar o que realmente eu tenho que fazer, ou o que aconteceu e tudo mais. Porque às vezes é isso, de bate pronto, a gente vai na emoção. A gente tá quente ali. Então às vezes, tipo, vai acontecer ou aconteceu, eu primeiro tento entender, respirar, organizar as coisas para depois sim compartilhar. É uma boa. Agora, Alberto, detectar erro grande é fácil. É fácil. É mais fácil. Aliás, eu tenho uma história boa, que é o seguinte. A maioria dos nossos ouvintes e telespects já sabe que eu tenho empresas no setor de reciclagem de materiais, né? Que eu adoro sustentabilidade. E quando eu iniciei as minhas atividades nessas empresas, que eram já da família,
o meu sócio falava assim, pelo amor de Deus, você adora procurar erro. Eu não aguento mais, você vive procurando erro. E eu sentia que era até um mecanismo de defesa meu, porque eu fazia com que eu me sentisse mais segura se eu procurasse, se eu investigasse, para saber onde é que está o erro, para eu poder ter tempo hábil de reagir, no bastidor, de quando corrigir. você chegava, já ficava, ih, lá vem a chata. Lá vem a Ih, chata. lá vem a chata, a chata chegou. Eu ficava olhando cada detalhe, eu faltava... Mas isso era uma maneira de me precaver, né? De ter tempo para reagir em tempo. Tempo para reagir em tempo. Mesmo. Mecanismo para eu me sentia mais segura. E assim eu conseguia descobrir erros pequenos também. Porque a tendência, o que eu acho, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês, é que os erros grandes aparecem mais fácil, né? De maneira, assim, quase que impossível de ser disfarçada. Agora, os erros pequenininhos, o que eu fico imaginando aqui no meu achômetro é que a tendência é que eles vão sendo encobertos, vão deixando passar e tal, mas que podem levar a um erro maior, podem levar a uma consequência maior. O que vocês pensam sobre isso? Dúvida. Você joga uma pergunta, eu jogo outra, né, a louca? Mas, ó, vocês acham que, tipo, a questão do erro, o pequeno, o grande, você acha que o erro grande vem de uma sucessão de erros pequenos? Eu acho. Que aí eu descobri o erro grande, na verdade você vai puxar a pena, né? Exatamente, você teve menos tempo para reagir, você teve menos tempo para corrigir, né? Eu tenho dúvidas, eu não sei, eu acho que a gente vive num mundo com muitas bravatas, com muitos clichês. O primeiro clichê que eu ouvi de erro na minha vida foi errar é humanas, acertar é exatas Meu Deus. E não sei o que é biológicas. Lembra? Eu estava no colégio e vinha daquele errar é humano, né? Eu ouço muito essa bravata também, que todo erro é enorme, começa de erros pequenos. Eu não sei se a gente consegue hoje no mundo corporativo generalizar. Eu já vi erros homéricos sendo causados por imprudência, por imperícia, por negligência, e não eram somas de erros pequenos. Simplesmente eles aconteciam. Eu acho que há uma probabilidade, né, de erros grandes. Por exemplo, a gente foi acometido esses dias, né, quando a gente está gravando o podcast, de uma situação que uma cidade inteira em Maceió afundou. Sim. A primeira coisa que a gente começa a ver foram erros pequenos ou foram erros... Decisões equivocadas, né? Que foram levando... decisões que foram levar a um grande erro agora. Exatamente. A questão de Israel, né? Falam que a área de risco, a área de inteligência não detectou. Foram vários erros. Então, eu acho que a gente tem uma questão dentro do processo de erro que é tentar... a gente vive os problemas do erro porque o erro ele traz uma palavra muito pesada chamada culpa. Então tem um erro, de quem é a culpa? E aí depois que a gente está falando em culpa, a gente começa a analisar se o erro foi por querer ou foi sem querer. Então, a gente não discute muito o erro, a gente acaba discutindo... Culposo ou doloso? Culposo ou doloso, começa a discutir a pessoa. Então, talvez, aí respondendo de vez a tua questão, Fê, eu não sei se o erro é uma consequência de inobservâncias pequenas, mas sim de uma quantidade enorme de pessoas envolvidas, que talvez acabaram tendo as suas culpas somadas que repercutiram no erro, né? Acho que sim. Eu até acho que, tipo... pela falta de não encarar o erro como um erro. Exato. E aí a gente vai identificar que, tipo, não foi causado por pequenos erros. Porque às vezes um pequeno desvio de uma conduta, de um processo, você fala, não foi um erro, foi só um desvio. Você já está ali trazendo um eufemismo porque você devia ter encarado como um erro que lá na frente vai dar um erro grande. Eu acho que é uma sucessão. Ou então como é que é quando a gente fala assim, não foi um acidente, foi uma... Como é que chama aquela palavra que a gente usa? Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Fatalidade dá a impressão que não podia ter sido evitado. Não podia ter sido, né? Mas dentro das organizações do nosso dia a dia, é difícil acontecer alguma coisa que não pudesse ser evitada, né? Sempre tem como até as tragédias das barragens todas, a gente sabe que poderiam ter sido evitadas, né? Então são tragédias, são fatalidades, mas que se isso tivesse sido olhado antes, poderia ter sido evitado. Se alguém tivesse ouvido, alguém detectou o erro, gente. Exatamente. Pois é. Por menor que seja... Mas daí o medo, né? Aí o medo de levar para o superior esse erro, justamente por quê? Porque é uma liderança que se posiciona de ouvidos e olhos tampados. Eu não quero saber de erro. Eu não quero saber, porque é como se eu não soubesse do erro, é como se ele não existisse. E aí você fica, não, foi o Zezinho, a Mariazinha que falou, o cara e a menina não sabe de nada. E não...
Pois é. Vocês já perceberam que todo filme de Hollywood que começa com a explosão do planeta, começa com um cientista que não foi ouvido, que fala, vai explodir por aí. Imagina, esse cara tá errado, a gente não leva em conta. Sempre tem alguém que dá o alerta. Sempre tem alguém, vai explodir o mundo. Agora, a gente falou da escala do erro da Amy Edmondson, e eu vou trazer esse conteúdo aqui pra gente, vou ler, lógico que eu não decorei tudo, mas segundo Amy Edmondson, errei. Segundo a Amy Edmondson, ela traz essa escala do erro que é super importante você ter em mente aí, né? Que são os erros condenáveis, né? Começa com os erros condenáveis, até os erros aceitáveis e depois os erros que são para serem comemorados, louváveis, né? Que são os erros louváveis. Então começa com o desvio de conduta, que o Fê falou, aí depois vai para desatenção, depois incapacidade e inadequação de processos. Esses são os condenáveis, né? E aí depois isso vai evoluindo para os aceitáveis e para os louváveis. Dificuldade na tarefa, complexidade do processo, incerteza, teste de hipótese, daí é super louvável, até o teste exploratório. Dá um exemplo, Alberto, do que seria um teste exploratório. A gente vai lançar um novo produto num novo mercado, vamos investir uma quantia para tentar fazer uma experiência a respeito da sensibilidade do cliente, se ele aceita ou não, se ele prefere ter um combo, se ele prefere comprar individualmente, e aí, obviamente, esse dinheiro é revertido em rosca, não dá em nada. E a gente fala, poxa vida, já sabemos como fazer. Sabe aquela frase, que eu não lembro de quem que é? Não que eu tenha descoberto, talvez seja do Thomas Edison, né? Eu não descobri a lâmpada na primeira vez, mas antes eu descobri 1 milhão de vezes de como não descobrir a lâmpada. O erro exploratório é descobrir como não fazer. Tá. Esse é um bom exemplo. E é bem legal, né? É ótimo. Inclusive, isso a gente usa um pouco na inovação também, que a gente fala, vamos olhar o lixo do vizinho para ver o que dá para aproveitar e o que ele já errou. E a gente deixa de olhar o erro dos outros, né? Exatamente. O lixo dos outros. Então, deixa eu ver o que o outro já errou no mesmo ramo, na mesma função, seja lá o que for, para eu aprender com isso também. Eu não preciso necessariamente errar para aprender. O outro pode errar e eu posso aprender com isso, né? Por isso que o nome do livro da Amy Edmondson é maravilhoso, né? Organização sem medo. Ela fala de erro dentro do escopo do medo. As pessoas têm medo de errar, medo de falar a verdade. Só de falar a verdade já daria um episódio específico, não é para nós. Mas dentro da organização sem medo tem a escala do erro, que é o começo disso. Vamos discutir erro de uma maneira aberta? O que faz alguém ser promovido aqui dentro? Eu deveria fazer essa pergunta na minha entrevista de emprego. O que faz alguém ser promovido? O que faz alguém ser demitido? De largada, eu vejo os extremos. E aí, se a empresa não sabe direito se posicionar a respeito do que faz alguém crescer ou alguém sair, nós temos um problema a ser discutido dentro da companhia. Muito bem, meninos. Falamos bastante de erro neste primeiro episódio, para você começar 2024 com o coração mais leve, pensando aí que você pode sim errar bastante para acertar gigante. No próximo episódio, nós vamos falar sobre erros que geram aprendizados. Vamos continuar esse bate-papo, não sem antes atender o telefone que está tocando. O pessoal tá errando aqui, já tá me ligando, minha gente. Entendeu? Se eu não atendo, alguém vai errar. Boa. Segura aí pra gente encerrar, você já atende. Um beijo e até semana que vem. Beijo, partiu. Tchau. Fui. Agora pode atender. Vamos ver quem tá ligando. Vamos ver quem tá ligando. Pra você. Ouvinte ligando.